Gente, eu fico assim pensando, como deve ser fazer a obra de Deus no altar? Pois é, como deve ser a vida do bispo, a dificuldade que ele enfrenta na obra, né? Deve ser uma experiência única. Gente, a gente devia procurar alguém para responder essas perguntas da gente. Olha o pastor ali. Bora lá. Pastor, com licença. E aí, como você ajudar? Pastor, o senhor acha que o bispo teria disponibilidade de tirar algumas dúvidas nossas em relação ao altar? Então, eu acredito que o Bispo Wagner deve estar nos estúdios agora, fazendo a programação de TV, né? Será que ele poderia responder essas perguntas? É claro que para a FJU ele está sempre disponível. Vamos lá? Vamos lá conversar com ele? Você recebeu então a oração, agora tudo que você tem que fazer é tomar uma atitude. Está conosco aqui no Templo Maior, na Avenida João 23, 770, aqui no bairro Noivos, aqui ao lado do Teresina Shopping. Isso também vai acontecer em todos os templos da Universal. Que Deus abençoe a todos. Até lá. Bispo, com licença, a gente pode fazer algumas perguntas para o senhor? Sim, pois não? Bispo, como o senhor descobriu seu chamado para o altar? Então, eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus muito jovem, talvez com a idade de vocês, e eu cheguei com problemas de vícios, doente, tinha um problema sério de hepatite por conta das drogas. Dos 11 anos até os 16 anos eu usei drogas, fui dependente químico. Fiz muitas coisas que não deveria fazer. Quando cheguei na igreja, depois de ter tido 2 overdoses de cocaína, eu cheguei semi-morto na igreja e eu comecei a fazer as correntes. Minha mãe já vinha na igreja, meus irmãos, e eu comecei no processo de libertação, ouvindo a palavra, sabendo que eu precisava me libertar, que tinha um mal na minha vida, e nesse processo de libertação eu comecei a trabalhar, que eu não trabalhava, eu tinha abandonado a escola por causa das drogas. Então eu trabalhava de dia e estudava à noite. Fazia um curso para poder correr atrás do prejuízo. E nesse processo eu ia na igreja quase todos os dias. E quarta-feira era um dia que eu priorizava muito, domingo de manhã, a busca do Espírito Santo. Foi que uma quarta-feira, uma bela quarta-feira, eu cheguei mais cedo e estava o pastor titular na porta da igreja, o pastor auxiliar, que naquela época era evangelista, e tinha um membro com eles conversando, eu cheguei e cumprimentei eles, e o pastor falou assim: vem cá, rapaz, eu tenho visto que você, toda quarta-feira, você sai rápido, não fica a reunião toda. Aí eu falei para ele: olha, pastor, eu estou correndo atrás do prejuízo, 5 anos eu perdi na minha vida, então eu quero estudar, eu quero ser alguém, eu quero dar alegria para minha mãe. Então o membro que estava ali falou assim: mas isso não vai precisar no céu não. E eles começaram a rir. E eu fiquei com aquela palavra na minha cabeça: isso não vai precisar no céu, quer dizer, ter um curso, se formar, ter alguma coisa, isso não vai precisar no céu. Porque eu não pensava em fazer a obra de Deus, não pensava em ser um obreiro, não tinha isso dentro de mim. Eu estava num processo de libertação, talvez 6 meses na igreja, ou quase 6 meses, foi quando aquela palavra daquele membro que falou assim: ó, isso não vai precisar lá no céu, me fez pensar. Aí eu comecei a buscar mais, fazia as correntes de quarta-feira, aliás, as correntes de sexta-feira, para me libertar, vinha quarta, domingo, até que veio um propósito do batismo com o Espírito Santo. Então eu me dediquei, me entreguei de corpo, alma, não foi fácil. Eu sempre falava para Deus: meu Deus, eu preciso do teu Espírito, porque senão eu não vou suportar, eu vou voltar à vida que eu tinha. Então, quando o Espírito Santo ele veio sobre mim, nasceu um desejo de querer falar de Jesus.
de dar oportunidade para aqueles jovens que eu conheci lá, que muitos morreram, muitos amigos meus morreram, foram assassinados, morreram com overdose. Então eu queria dar chance para esses jovens também conhecer o que eu conheci e receber o que eu recebi. Então ali nasceu o desejo de fazer a obra de Deus. Aí eu fui levantado obreiro, logo depois fui chamado para vir para a igreja, ficar direto na igreja, e estou fazendo a obra de Deus há mais de 35 anos. Isso mesmo. Bispo, e com quantos anos o senhor começou a fazer a obra de Deus? Eu comecei com 16 anos, 16 anos. Talvez a idade dela aí, a idade de vocês, 16 anos eu comecei a fazer a obra de Deus, já estou fazendo, vai fazer agora 37 anos que eu estou na igreja, 35 anos e alguns meses que eu estou como pastor. Já fui para fora, para Portugal, estive na Itália, e agora estou aqui nesse Piauí abençoado. Qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou? A maior dificuldade é a gente negar a nossa própria vontade. Por exemplo, eu não tinha vontade de servir a Deus, eu queria ganhar dinheiro, queria ter casa, como é normal, todas as pessoas querem ter. Mas a gente negar a nossa própria vontade para servir a Deus. E o Espírito Santo, ele coloca esse desejo dentro da gente, mas em todo lugar que a gente vai tem dificuldade. Mas o Espírito Santo nos capacita para a gente ir até o fim. Por isso eu quero falar com todos os jovens que estão nos acompanhando através desse vídeo, que você, de repente, você fala assim, eu não tenho condição de fazer a obra. Quem sou eu? Quem sou eu para fazer a obra de Deus? Talvez você se sinta sem condição. Eu também. Eu me senti o pior das criaturas, o menor dos menores, como sinto até hoje. Mas Deus, ele não chama os capacitados, mas ele capacita aqueles que ele quer usar. Talvez você não sente chamado, você quer ganhar dinheiro, você nunca parou para pensar que Deus, ele quer usar a sua vida para ganhar almas. Pense nisso. Você pode ser um grande instrumento nas mãos de Deus, especialmente você que diz assim, eu não tenho condição, quem sou eu? Mas Deus, ele quer te usar. Com 16 anos, eu tomei essa decisão e você também pode tomar a sua e ser uma pessoa usada por Deus na obra dele.